Nós estamos completando um ano estudando a lição da Escola Sabatina juntos. Pastor, hoje quero agradecer a você por se interessar, por compartilhar, por curtir, por estar conosco estudando a lição. E o pastor também quer dizer uma coisa para vocês. Às vezes eu gravo a lição de madrugada, sabia? Hoje mesmo estou gravando 6 horas da manhã. Porque eu moro aqui em São Paulo, num apartamento, no 13º andar, e você já deve ter percebido quantas vezes aparece ruído na gravação. O pastor já encontrou um aplicativo que ajuda a tirar, mas nem sempre é possível tirar o ruído. Eu tenho o distrito para cuidar, eu faço a faculdade de Direito. Depois que eu terminei o doutorado, em 2022 eu comecei a estudar Direito, estou no 6º semestre, e às vezes é uma correria tão grande, são as atividades do distrito, as atividades da faculdade, mas agora estou de férias e tenho um tempinho a mais para gravar o vídeo. E eu agradeço você por estar valorizando, mais uma vez por estar compartilhando, curtindo esse estudo da lição. Eu fico feliz também porque, de certa forma, espero que você compreenda, eu estou realizando um sonho da minha esposa, que há muito tempo tem pedido para que eu divulgue o estudo da lição da Escola Sabatina. O que é mais importante? A pergunta que o professor faz ao aluno ou a pergunta que o aluno faz ao professor? Bem, o professor, quando pergunta ao aluno a respeito da lição, ele quer saber certamente se o aluno estudou, o quanto que ele está compreendendo do assunto, está ajudando para que ele possa interagir, para que ele possa também esclarecer suas dúvidas, está ajudando para que ele possa entender um pouco mais por meio das perguntas que são feitas, não é verdade? Mas e o aluno? Quando ele faz a pergunta ao professor sobre alguma parte, algum tema da lição da Escola Sabatina, o que isso significa? Bom, significa que ele está prestando atenção no estudo. Significa que ele está interessado no assunto. E talvez algo mais importante ainda, quando um aluno dirige uma pergunta ao seu professor, significa que ele entende, que ele aceita que o seu professor tem condições de esclarecer a sua dúvida. Isso talvez seja o mais importante quando o aluno manifesta a sua pergunta, faz a sua indagação, é porque ele aceita, ele crê que o seu professor tem conhecimento suficiente para lhe esclarecer, para lhe ensinar sobre algum aspecto do tema que está sendo tratado. E aí, qual pergunta é mais importante? A que o professor faz ao aluno ou a que o aluno faz ao professor? Sejam bem-vindos, alunos e professores da Escola Sabatina, para o tema desta semana, precursores dos eventos finais. O verso para memorizar: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 7. A segunda carta de Paulo a Timóteo certamente foi um período que ele já estava preso e que antecedeu o seu martírio, era o final do seu ministério. E Paulo então diz para Timóteo: Timóteo, não se envergonhe do Evangelho. O Evangelho traz a alegria da vida eterna, mas também consigo traz uma responsabilidade muito grande e também alguns riscos, alguns sofrimentos. Mas você não deve temer as consequências de observar o Evangelho, de pregar o Evangelho e muitas vezes de ser perseguido. Vocês sabem, Paulo escreveu: todo aquele que quer seguir piamente a Cristo padecerá perseguição. Mas Paulo também diz que Deus é poderoso para cuidar daqueles que fazem a sua parte, que pregam o Evangelho, né? E aí Jesus, em alguns momentos, também falou da preocupação, do sofrimento, da angústia que aqueles que o estão servindo podem enfrentar. Lembra a história de Jesus quando apareceu andando sobre o mar da Galileia? Ele disse para os seus discípulos: não temam, sou eu. São João 6, verso 20. São Lucas 24, verso 38. Por que vocês estão assustados? E aí você tem o texto de São João, capítulo 14, verso 1, onde Jesus fala: não vos perturbeis, né? Ele diz assim para eles assim: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim.
Então, Paulo e Jesus sabem do que é ser um seguidor, do que é ser um cristão, e eles estão dizendo que nós não devemos temer as consequências. Nesse sentido, a lição desta semana vai relacionar o evento de Daniel capítulo 3, né, com Sadraque, Mesaque e Abednego não querendo se curvar perante a estátua de Nabucodonosor. Também vai tratar da perseguição que os cristãos sofreram e o próprio Jesus por observar a lei de Deus, e a relação com os eventos finais, com as profecias apocalípticas, né? Então, os jovens hebreus permanecendo firmes a Deus, a lei de Deus, diante da sugestão ou da obrigação de se curvarem perante a estátua que Nabucodonosor fez, e Pedro sendo preso, né? E também Jesus sofrendo perseguições pela maneira pela qual Jesus especificamente observava o sábado, isso de forma correta. Mas a lição trata na parte de domingo a respeito da Daniel 2 e a interpretação historicista. Você fala, pastor, o que é interpretação historicista? É crer que as profecias se cumprem progressivamente na história. O que é interpretação historicista? É crer que as profecias se cumprem progressivamente na história. Então vamos pensar em Daniel capítulo 2 como exemplo. Lembra-se? O rei sonhou com uma estátua e há um detalhe, ele se esquece do sonho. Então Deus dá o sonho para ele, mas também o faz esquecer. Porque se ele não tivesse esquecido o sonho, os sábios, os entendidos lá de Babilônia dariam qualquer interpretação. Então Deus, na sua sabedoria, dá um sonho, porque ele sabe que naquele tempo os reis imaginavam, pagãos, né, que quando tivessem um sonho era algum Deus tentando comunicar alguma coisa para eles, e diante dessa tradição aí que se tinha, né, Deus então dá um sonho para Nabucodonosor, o Deus verdadeiro, e o faz esquecer. E Deus então dá a revelação para o profeta Daniel. E o que o rei sonhou? Uma estátua com cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadris e coxas de bronze, pernas de ferro, pés e dedos em parte de ferro e em parte de barro, e uma pedra que é lançada do alto sem auxílio de mãos humanas e atinge a estátua e a destrói, e essa pedra representa o reino de Cristo, como está escrita na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 4, quando Paulo fala a respeito do êxodo, né, do povo de Israel saindo do Egito rumo a Canaã, e diz que todos beberam de uma pedra espiritual, e a pedra era Cristo, certo? Muito bem. Então, em Daniel, capítulo 2, tem essa explicação. O autor da lição, ele vai avançar principalmente na parte que diz que a respeito dos pés e os dedos, né? E ele vai mencionar o texto que diz que procurarão misturar-se por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Daniel 2, verso 43. Então, nós sabemos que a cabeça de ouro representa, então, Babilônia, peito e braços de prata representam a Medo-Pérsia, quadris e coxas de bronze representam a Grécia, as pernas de ferro representam o Império Romano, e os pés e os dedos, né? Os dedos principalmente, olhando para esse aspecto, os dedos em parte de ferro e em parte de barro, representam, então, as tribos bárbaras que vão dominar o Império Romano, e depois, então, vão se tornar a Europa que é nos dias de hoje, né? E dentro desse aspecto, é mencionado na profecia de Daniel de que esses reinos vão procurar se juntar mediante casamento, mas eles não vão conseguir se tornar unidos como um só reino. E aí você pode pensar, por exemplo, que algumas pessoas tentaram unir a Europa, né? Carlos Magno, Napoleão, Hitler, veja a União Europeia, e você tem há pouco tempo o Brexit, a Inglaterra saindo da União Europeia. Então o que está dito é que a Europa nunca iria se unir como um só reino, como foi no passado, o Império Romano, o Império Grego, o Medo-Persa, né? E alguns exemplos dessas atitudes, você tem o casamento de Maximiliano I com a Maria de Borgonha, em 1477, o casamento de Filipe I da Espanha com Joana a Louca,
o casamento de Carlos V com Isabel de Portugal, você tem o casamento de Maria Tudor da Inglaterra com Filipe II da Espanha, você tem também o casamento de Napoleão Bonaparte e Luísa da Áustria. Vejam, iriam se unir mediante casamento, mas não iriam conseguir tornar-se um só reino como foi no passado. É assim que a profecia define, e você vê então que nesses dias é que haveria de cair a pedra do céu. Então, no período da Europa, então Jesus haverá de voltar e estabelecer o seu reino, como o próprio Pedro escreveu em uma de suas cartas, né? Mas você fala, pastor, por que a interpretação da cabeça de ouro significa Nabucodonosor? Porque em Daniel 2, verso 38, o próprio Daniel diz, tu és a cabeça de ouro. Daniel capítulo 8, você tem o carneiro e o bode, e na profecia esses animais, né, que tem simbolismo profético. O carneiro vai representar a Medo-Pérsia. Em Daniel 8 explica isso. E o bode representa a Grécia. Então, depois de Babilônia, veio a Medo-Pérsia e depois a Grécia. E se você ler Lucas 2, verso 1, fala que no tempo de César Augusto houve um censo, né, e que Maria e José foram até Belém, né, e lá Jesus nasce. Então você tem a descrição do Império Romano. Jesus morreu sob a autoridade do Império Romano, com Pôncio Pilatos, que governava a Judéia e a Galileia. Então você vê que a profecia se cumpre de maneira progressiva. Então nós adventistas acreditamos na interpretação historicista. Então nós não acreditamos no preterismo, que joga as profecias de Daniel lá e do Apocalipse lá para o tempo do Império Romano, né? O tempo dos gregos. Nós não acreditamos na maneira preterista de interpretar a profecia e nem na maneira futurista que joga para um futuro indefinido o cumprimento das profecias. Nós adventistas cremos na interpretação historicista. Vamos pensar agora no evento da adoração da imagem. Eu queria ler com você Êxodo capítulo 20, a partir do verso 4, onde está escrito: Então disse o Senhor a Moisés, eu estou aqui em Êxodo 4, né? Eu quero ler Êxodo 20, verso 4. Diz assim: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, né? E faço misericórdia, diz o verso 6, a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Bom, Deus então ensina que nós não devemos nos curvar diante de imagem para adorar. Este é o segundo dos 10 mandamentos. Na história de Daniel e dos seus amigos hebreus, né, que foram deportados de Israel para a Babilônia, você tem algumas demonstrações firmes de obediência. Daniel capítulo 3, você tem a experiência dos 3 amigos dele, né, do profeta Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego. Veja, na profecia do capítulo 2 diz que a cabeça de ouro representava Nabucodonosor e o seu império. Mas numa atitude babilônica, a semelhança da Torre de Babel, né? Nós estamos falando da continuidade da rebelião a Deus, embora Nabucodonosor, em algumas circunstâncias, ele demonstra arrependimento, ele se volta para Deus. Deus é quem vai julgá-lo, né? Você tem a experiência justamente aqui no testemunho dos jovens hebreus que não adoram a estátua. Você tem depois aquele período de 7 anos em que ele perde a sua consciência humana, mas depois quando volta, ele novamente adora Deus, né? Quem sabe ele possa estar entre os remidos, né? Mas o tema desta semana trata especificamente da atitude de Nabucodonosor, em que ele faz uma estátua toda de ouro. Veja, Daniel havia dito para ele, ó, tu és a cabeça de ouro, mas depois vem um outro reino, inferior ao teu, representado pelo peito e os braços de prata. Nabucodonosor, uma atitude de rebelião, uma atitude contra aquilo que Deus havia explicado para ele, querendo mostrar que o seu reino não iria passar, ele então faz uma estátua toda de ouro. E é decretado que, ao som da música, todos devem se curvar diante daquela estátua. E você conhece bem a história, Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvam. Então o rei toma a decisão de mandar aquecer ainda mais a fornalha e então decretar a morte deles, né?
sendo lançados na fornalha. E qual é a resposta que aqueles jovens hebreus dão para o rei? Falam: ó rei, nós não vamos nos curvar diante da estátua, ao som da música, seja do pífaro, seja de qualquer instrumento musical, nós não vamos nos curvar. Nosso Deus há de nos livrar. E se Ele não nos livrar, ainda assim nós não vamos nos curvar diante dessa estátua. Nós temos um Deus, o único Deus ao qual nós nos curvamos em adoração. Vocês conhecem a história, eles foram lançados à fornalha, aqueles que lançaram, a fornalha estava tão aquecida que morreram, né? Mas eles não houve nenhum cheiro de fumaça, nada foi queimado da vestimenta deles, né? Demonstrando que Deus protege aqueles que o servem em meio às provações, em meio às perseguições. Agora a lição vai fazer uma aplicação, né, entre a perseguição que aqueles jovens sofreram e a perseguição que virá no final. Eles não adoraram a imagem feita por Nabucodonosor, aquela estátua, né? E se cumpriu aquilo que Deus falou, viria outro reino, né? Por fim, Ciro, persa, vai dominar Babilônia, e há uma outra realidade que a Bíblia descreve também, em que as pessoas serão perseguidas se elas não adorarem a imagem. Aqui nós vamos ler o texto que está em Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 15, está escrito assim: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta, né? Então, eu queria destacar com você também Apocalipse 13, verso 8, onde diz: adoraram a todos os que habitam sobre a terra e os cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Então, a Bíblia ensina que, ao final, esse poder religioso romano vai fazer com que as pessoas procurem se submeter às suas doutrinas equivocadas, né? Por outro lado, se há ali uma decisão de perseguição e de morte, né? Já que é a segunda besta, a besta que emerge da terra, que vai forçar as pessoas a aceitarem as doutrinas da besta que surge do mar, nós vamos entrar em detalhes um pouquinho mais, né? Assim como há essa atitude de perseguição e de decreto de morte para aqueles que são fiéis aos mandamentos de Deus, por outro lado, então a Bíblia fala daqueles que escolheram servir a Deus, né? Então, Apocalipse, por exemplo, 14, verso 12, fala: os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Há uma oposição, digamos assim, entre dois povos: os que temem a Deus e fazem a sua vontade, guardam os seus mandamentos e têm a fé em Jesus, e aqueles que guardam os mandamentos humanos e que não se conformam que haja também a semelhança de Sadraque, Mesaque e Abednego, pessoas que prefiram obedecer a Deus do que aos homens, conforme está escrito no livro de Atos, né? Então, aí vem a descrição bíblica de Apocalipse 19, 20, Apocalipse 20, verso 4, a respeito da destruição da besta, sabe? Quando você lê um livro que não tem esses aspectos, muito envolvimento com a questão da teologia, da profecia, né? Dos eventos finais, né? Das profecias escatológicas, mas Paulo aqui e ali faz alguma menção de eventos futuros, e ele diz assim: do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça do homem. Ele está se reportando aqui à imoralidade, ao pecado, que talvez venha desde o tempo do dilúvio, né? E ele fala que aí se manifesta a ira de Deus sobre a atitude de imoralidade, de desobediência e de pecado, né? É semelhante ao que está escrito em Apocalipse, né? No capítulo 14, né? Onde fala sobre o terceiro anjo, e diz assim: se alguém adora a besta, beberá do vinho da ira de Deus. Então, Paulo falou então da ira de Deus, que a gente vê no contexto da imoralidade desde os tempos mais antigos, e o homem colhendo no seu próprio corpo, em si mesmo, as consequências das escolhas que faz, impedindo a proteção divina em sua vida.
Por outro lado também, nos eventos finais, quando fala a respeito da perseguição, decreto de morte, quando fala das doutrinas equivocadas, da imoralidade praticada também no sentido espiritual, já que prostituição em Apocalipse tem que ver com o abandono da vontade de Deus. Então, desse descasamento do homem com a vontade de Deus, por causa disso também se manifestará a ira de Deus sem misericórdia. Né? Vamos pensar um pouquinho então na lição, no que tem que ver com os eventos do Novo Testamento. Você tem a perseguição dos apóstolos, mais especificamente em Atos capítulo 12, fala de Pedro que foi preso. Vocês sabem, Herodes mandou matar Tiago ao fio da espada e prendeu Pedro e queria matá-lo também. Isso agradava de alguma maneira os judeus, aquele contexto tudo de perseguição, a diáspora dos cristãos, aquele assunto do início da igreja cristã, não é? Mas Deus envia o anjo que livra Pedro da prisão, e ele vai até a casa de Maria, mãe de João Marcos, e as pessoas ficam admiradas porque elas estavam orando por Pedro, e de repente a menina ouve a voz de Pedro que estava à porta, querendo entrar e conversar com os irmãos, né? Então, a maneira como Deus protegeu o seu povo desde o tempo dos apóstolos, aqui mais especificamente a história de Pedro. E aí eu queria chamar a sua atenção para um detalhe, né? Tiago e João eram irmãos, e a gente não consegue entender todas as coisas como Deus planeja. Tiago foi morto muito jovem ao fio da espada, como mencionamos aí, que está relatado em Atos capítulo 12, mas João vai viver praticamente 100 anos, né? E vai morrer de morte natural, apesar de ter sido jogado numa caldeira de azeite fervente, né? Então, assim, nos eventos finais, alguns serão chamados a descansar também, né? Bem-aventurados aqueles que desde já morrem no Senhor, né? E as suas obras o acompanham, é o que Apocalipse menciona. Então, muitas pessoas, muitos filhos de Deus, diante do contexto da perseguição final, serão preservados deste momento terrível, atroz, né? Mas outros enfrentarão a perseguição final, né? Eu gostaria de destacar com você um texto de Ellen White, que está no livro O Grande Conflito, página 631. Alguns são assaltados ao fugirem das cidades e vilas, mas as espadas contra eles levantadas se quebram e caem tão impotentes quanto a palha. Outros são defendidos por anjos sob a forma de guerreiros. Então, assim como Deus protegeu sua igreja no passado, Ele também vai continuar protegendo na perseguição final. Vamos para a parte final da lição, a marca da besta. Então, aqui você tem uma relação importante. O pastor quer fazer uma ligação aqui entre Daniel capítulo 7, verso 25 e Apocalipse 13, verso 5. Daniel 7, verso 25, fala de um poder que iria mudar os tempos e a lei, né? A ponta pequena lá de Daniel 7. Esse poder falaria blasfêmias contra o povo, contra Deus, e perseguiria o povo de Deus. Daniel 7, verso 25, lá diz por um tempo, tempos, metade de um tempo, equivalente então a 3 anos e meio. Essa expressão tempos é interessante porque você pode ler a própria experiência de Nabucodonosor, quando ele perde a sua consciência humana por 7 anos, lá fala por 7 tempos, né? Então, tempo equivale a 1 ano. A perseguição por tempo, tempos, metade de um tempo equivalente a 3 anos e meio. Você tem essa expressão em Apocalipse, 1260 dias, já estudamos sobre isso. Você também tem a expressão 42 meses. E aí que o pastor quer chegar em Apocalipse 13, verso 5, fala de um poder que blasfema contra Deus. Veja a primeira parte de Apocalipse 13, quando fala da besta que surge do mar, e nós entendemos que tem que ver com o poder religioso romano, com suas doutrinas equivocadas. Ele blasfema contra Deus. Leia a primeira parte de Apocalipse 13. Ele blasfema contra Deus, ele tem poder de vencer o povo de Deus, e ele o faz durante 42 meses, que é o equivalente a tempo, tempos e metade de um tempo. Você fala, pastor, por que o senhor está fazendo essa ligação? Porque em Daniel 7, verso 25, fala que ele mudaria os tempos e a lei. Então, é o mesmo poder que é mencionado em Daniel capítulo 7, é o mesmo poder que está também em Apocalipse 13. Qual é a atitude dele? Ele fala palavras de arrogância contra Deus, se assenta no trono de Deus como se fosse o próprio Deus, como Paulo escreveu. Ele persegue o povo de Deus, e esse detalhe, Daniel capítulo 7, fala então que ele muda os tempos e a lei. Então, o pastor também quer fazer uma relação agora, além de nós localizarmos que esse poder que persegue o povo de Deus,
A primeira parte fala que ele, de Apocalipse 13, fala que ele tem poder para perseguir, vencer o povo de Deus. E a segunda parte, quando fala da besta que surge de mar, esse poder faz uma imagem à besta, faz com que um sinal seja colocado, né, sobre aqueles ali, né, o número 666, né, e não somente ele persegue, mas ele decreta ali a morte. Então, ele faz uma atitude, a segunda besta faz uma atitude de ressonância daquilo que é ensinado pela primeira besta, né? Então, por isso nós fazemos essa ligação com Daniel capítulo 7. Agora, se você vai para Apocalipse 14, verso 7, se você vai para Êxodo 20, verso 11, você vai ver que Apocalipse 14, quando fala da mensagem do primeiro anjo, ele fala para temer a Deus e dar glória, porque vinda a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. E quando você vai lá para o quarto mandamento, que tem o selo de Deus, onde está o nome daquele que governa, onde está o título daquele que governa, onde está a jurisdição daquele que governa. Vejam, poderes antagônicos, né? E quando você vai então para Apocalipse, para Êxodo 20, verso 11, lá vai dizer aquele que fez o céu, a terra e o mar, né? O Senhor que fez o céu, a terra e o mar. Então você tem no Apocalipse, assim como você tem em Daniel, o povo sendo perseguido, você tem em Apocalipse, então Apocalipse capítulo 13, o poder perseguidor. Daniel capítulo 7, um poder perseguidor. Daniel capítulo 7 e capítulo 8, você tem o povo de Deus que sofre essa perseguição. E Apocalipse capítulo 14, você tem o povo de Deus que anuncia a verdade do verdadeiro Deus e que também sofre perseguição. Qual a ressonância disto? Com base em que? O fundamento disto? Olhe para o que Jesus viveu. Lembra de Jesus quando ele curou aquele homem com a mão mirrada no sábado? E o texto bíblico diz lá em Mateus 12, verso 14, que os fariseus fizeram um conselho para matar Jesus. Lembra-se do que está escrito em João capítulo 5, quando Jesus curou o paralítico de Betesda, e lá no verso 16 que ele diz que eles procuravam matar Jesus porque fazia estas coisas no sábado? Então nós entendemos que ao final o sábado será algo determinante, o divisor de águas. A demonstração daqueles que servem aquele que é o Senhor, aquele que é o Criador e que tem como jurisdição o céu e a terra. E daqueles que, ao invés de receberem o selo de Deus, conforme está em Apocalipse 7, receberão então o selo da besta e atuarão como perseguidores. A pergunta que se faz ao final é: de que lado você estará? A Bíblia fala dos perseguidores e dos perseguidos. Os perseguidores vão perecer. Apocalipse capítulo 20 fala da destruição final, do juízo final. Os perseguidos, que o reino será entregue ao povo do santo dos altíssimos, ao povo santo do Altíssimo. De que lado você quer estar? Quanto tempo você quer viver? Esta vida ou a vida eterna? Vamos orar? Nosso Pai que estás nos céus, obrigado pelo privilégio de estudar a Tua Palavra. Diante das profecias apocalípticas, que nós possamos saber escolher de que lado estaremos para os eventos finais, para o dia da volta de Jesus. Proteja-nos, abençoa-nos, cuida de nós, Senhor. Nos dê discernimento para entender a Tua Palavra. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.